Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma semana junto de você que nos ouve, que nos escuta e, como sempre, com a professora Renata Gaspar, que divide comigo a apresentação do Dreamcast. Essa semana a gente tem uma convidada super especial, professora Eloá Fígaro, uma das maiores especialistas em inglês jurídico no Brasil, tem aí uma longa jornada no ensino da língua, mais de 15 anos de experiência, é autora do livro Legal Writing, manual prático para a redação jurídica em inglês, é advogada, mestre em Direito Internacional e Comparado pela USP, certificada em ensino de inglês para adultos pela Cambridge University, certificada para inglês como meio de instrução pela Oxford University e inglês jurídico também pela Cambridge University. A gente tem hoje o propósito, e aqui a gente sempre fala muito de propósito em direito internacional e relações internacionais, de desvendar um pouco dos desafios da compreensão de um segundo idioma, e nesse caso, o inglês. Será que o inglês é mesmo essa língua franca? Será que a gente pode se permitir a um uso mais flexível da língua? E esse uso mais flexível da língua vai permitir que a gente comunique de maneira efetiva aquilo que precisa ser comunicado? E é interessante a gente ter a professora Eloá aqui com a gente, que além da formação no inglês enquanto idioma, tem a formação jurídica, para a gente, junto desse debate, tentar desvendar um dos maiores desafios para quem trabalha com o direito internacional, com as relações internacionais, que é compreender a significação daquela frase, daquela sentença dentro de um contexto jurídico. Como as palavras carregam um valor dentro de um sistema. Ainda, a gente vem de um contexto onde o português, como nossa língua-mãe, não é uma língua oficial do Sistema das Nações Unidas. Embora seja uma língua amplamente falada, não integra as 6 línguas oficiais da ONU. Isso traz uma série de desafios. A gente trabalha com textos que muitas vezes não são oficialmente traduzidos. A evolução do direito internacional, a evolução das relações internacionais, também tem trazido novos termos, tem apresentado novos termos para a sociedade internacional que não necessariamente tem uma tradução, tem um paralelo exato no direito brasileiro e também aí nos direitos lusófonos. Então seja muito bem-vinda, professora Eloá, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui e responder a perguntas tão caras que também são tão importantes para mim e que eu gosto de trazer no dia a dia para os meus alunos e para os colegas. Então é um prazer poder contribuir ao debate. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Paulo, por mais uma semana aqui nessa parceria maravilhosa, que é poder trazer pessoas que têm o que falar e aproximar de pessoas que estão com muita vontade de escutar. Porque é isso, né? O Edreamcast, ele vai chegar no ouvidinho de cada um, naquele seu momento, para ele mesmo ou para ela mesma. E através dos nossos convidados, a gente pode alcançar um pouco mais a consciência das pessoas, no sentido de aportar para a sua formação e para a sua forma de estar no mundo, e estar no mundo a partir do direito internacional e das relações internacionais, que obviamente, esse é o nosso lugar de existência, é o lugar da Idrim na existência dessas pessoas, né? Então, como um pontapé inicial, digamos assim, eu gostaria, se você pudesse, com toda essa experiência que você tem e também com a formação jurídica, trouxesse para a gente como a importância do domínio do inglês jurídico para o estudante de direito e para todos aqueles que atuam no direito internacional e nas relações internacionais. Considerando o que o Paulo já disse logo na abertura, quando a gente se comunica, a comunicação, seja no nosso idioma ou em outro idioma, é um processo de interpretação sempre, né? Interpretação da realidade para traduzir em palavras. Agora, já é um esforço adicional no segundo ou no terceiro idioma. Então, com isso, é importante para aquele ou aquela que quer estar nesse lugar, que são as relações internacionais e o direito internacional. Perfeito. Bom, eu acho que quando a gente pensa em carreira, talvez quando eu comecei a minha carreira ou quando eu pego a geração dos meus pais, por exemplo, a gente pensava no inglês como um diferencial de carreira, né? Enfim, gerações passadas. Hoje, acho que para a grande maioria das carreiras, o inglês em nenhum momento mais é visto como diferencial.
é visto como um requisito básico. E a gente vê, às vezes, em muitas vagas de emprego, processos de recrutamento, o inglês é um critério básico e o inglês jurídico vai ser um diferencial. Então, eu acho que quando a gente faz essa distinção entre o inglês fluente e o inglês jurídico, ainda existe ali um resquício do inglês jurídico como um diferencial, mas se a gente transporta isso para um jus internacionalista, então para um profissional que quer atuar num cenário internacional, seja em relações internacionais, seja com direito internacional, não vai mais ser nenhum tipo de diferencial, vai ser um requisito básico. E vai ser um requisito básico com duas vertentes. Primeiro, porque esse profissional ele precisa ter segurança para se comunicar, para trabalhar. Então, não é só uma questão do idioma, mas é a questão de ser um profissional seguro. O profissional que se comunica bem em qualquer língua, ele entra numa reunião com tranquilidade, ele conduz uma reunião com tranquilidade, ele vai aceitar outros desafios com tranquilidade e segurança, e ele vai poder dar passos importantes no contexto técnico do trabalho, sem que o idioma seja uma questão. Então, o profissional que domina, de fato, a língua, e aqui na sua pergunta você falou domínio, é de fato dominar, é se sentir no domínio daquela situação, em que a língua não seja um ponto de atenção, é a pessoa que vai ver aquilo de forma natural, para poder conduzir o seu trabalho, tanto com segurança, e aí a partir disso todas as habilidades que muito se fala de soft skills, que vão decorrer disso. Então a pessoa vai conduzir bem uma reunião, ela vai fazer uma boa apresentação, ela vai negociar, ela vai sentar à mesa com tranquilidade. Então tudo isso sem atrito. Então, acho que perpassa a segurança e a acurácia técnica. Então, a partir disso também, a pessoa estando ali segura, ela sabe exatamente o que ela está falando, ela sabe exatamente o que ela está ouvindo, ela não sai de uma reunião, ela não sai de uma mesa de negociação refletindo se algo foi perdido ou se algo faltou. Eu acho que essa tranquilidade é a maior relevância que pode ser dada a um profissional. E sem dúvida, quando esse profissional tá tranquilo, ele consegue se preocupar com o conteúdo, né? Ele deixa de ter aí o idioma também como um desafio. E como eu pontuava, talvez um dos maiores desafios que eu já enfrentei muitas vezes e quem está nos ouvindo também pode ter enfrentado, é o exercício ali com textos jurídicos de tentar fazer uma tradução palavra por palavra, tentar buscar o que é apelação em inglês e aí o que é recurso, o que é agravo de instrumento, sem tentar compreender um pouco desse conceito. Eloá, tem um risco essa abordagem, é importante quando a gente aprende um novo idioma, quando a gente está falando do inglês, a gente está lendo um texto que fala do direito inglês propriamente dito e não do direito estadunidense, que direito americano nosso também né? Isso é parte do propósito aqui de Dream, mas quando a gente está falando do direito estadunidense, do direito em inglês, é importante também entender um pouco desses temas para compreender um pouco melhor desse significado. Em outras palavras, o dicionário ele é suficiente para quem está lidando com textos de direito e de relações internacionais? Eu acho que ele não é suficiente, mas a gente não pode esquecer da importância dele enquanto dicionário. E aqui eu vou começar fazendo uma distinção entre o que é um dicionário e o que é um tradutor. Porque um bom dicionário, a moda antiga, um livro, um dicionário pesquisado, justificado, ele vai trazer subsídios que vão além da tradução. Então, se a gente pensar só num dicionário ali de palavras que vão traduzir um termo do inglês para o termo do português e vice-versa, ele vai ser muito facilmente substituído por todo tipo de tecnologia que a gente tem hoje em termos de plataforma de tradução. Mas os bons dicionários editoriais produzidos por acadêmicos que pesquisaram o conteúdo daquelas palavras e estão sugerindo ali aquelas traduções ou aquelas aproximações, eles são muito importantes e eu vejo que grande parte dos problemas que a gente vê acontecendo hoje são porque as pessoas estão esquecendo deles, elas estão esquecendo dessas fontes mais tradicionais e
da quantidade de conteúdo importante que ela pode trazer para a gente, em termos de dar subsídio. Então, eu veria esses dicionários como um subsídio acadêmico, um conteúdo acadêmico, para que a gente possa ter razão nas nossas traduções e saber até onde a gente pode ir com as traduções. Então, vai haver casos em que as palavras têm traduções exatas, elas têm sim equivalentes exatos, é simples a gente traduzir, principalmente no que a gente, em se tratando de direito privado, propriamente dito, em termos de contratos, obrigações, são temas muito mais fáceis de se traduzir. Quando a gente vai para a área de direito público, essas equivalências vão ficando mais difíceis, porque elas vão se aproximando muito das peculiaridades dos sistemas jurídicos. Então, a gente tem que aí passar de uma habilidade de tradução propriamente dita para uma habilidade de explicação ou de aproximação ou uma habilidade de descrição. Então, muito embora os dicionários eles sejam relevantes, eles não vão ser suficientes dependendo da área de atuação desse profissional, e aí vão requerer outros tipos de habilidades que a gente precisa desenvolver. Isso que você fala vai muito ao encontro da dificuldade da compreensão integral a partir da não compreensão cultural, porque o idioma é a forma que as pessoas estão no mundo e que a sociedade está no mundo. Se você não é capaz de compreender aquela sociedade, a tradução literal, ela me parece que ela é perigosa, porque ela cria monstros, já que você vai tentar adaptar à sua cultura uma palavra que vem especificamente para delinear e apresentar uma postura cultural, às vezes, diametralmente oposta, né? Então, eu acho que, para mim, essa questão dessa concepção, né, do idioma como cultura, como o componente cultural, eu não vou dizer do inglês, porque o inglês eu tenho, mas eu não tenho na mesma conta que, por exemplo, o espanhol, para mim, que eu morei muitos anos, e eu transcendi essa questão do idioma só como um instrumento, né? Porque eu precisei conviver muitos anos fora, e aí parece que se descortina outro universo, é como um achado arqueológico. Para mim foi como um achado arqueológico, né? Então eu fico pensando, quando isso aconteceu na minha vida, como é difícil você se aproximar dos idiomas desde essa perspectiva. E aí, já linkando com uma outra pergunta, desde a sua experiência, que pelos anos ela me parece bastante vasta, né? 15 anos de experiência lecionando inglês jurídico já te dá aí uns bons livros, né, sobre histórias e contos a esse respeito. O que você conseguiu agrupar algum ou alguns problemas que você diz assim: olha, isso é um grupo de problemas objetivamente. O estudante brasileiro, quando vai aprender o inglês jurídico, ele tem este problema, porque como a questão do idioma é cultural, a gente também tem que entender as dificuldades dentro do contexto que você está ensinando. Então, se você podia dividir isso com a gente, por favor, porque assim, a pessoa que está ouvindo, ela também não vai se sentir sozinha no mundo, ela vai se sentir acolhida. Poxa, essa questão não é só minha, né? Com certeza. Tem uma frase que é atribuída a um autor, Jay Bennett, que fala de comunicação intercultural, em que ele diz: "One who learns a language, learning culture, ends up being a fluent fool." Então, aquele que aprende a língua sem aprender cultura, vira um tolo fluente. Então, eu acho que essa é um primeiro ponto que nem todas as pessoas caem nessa armadilha, mas essa é uma armadilha muito perigosa de tentar aprender o idioma dissociado da cultura. Então, uma dificuldade que eu vejo muitas pessoas passando é elas acharem que elas têm dificuldade só por causa da língua. E aí eu vou avaliar essa pessoa que às vezes chega para mim tendo dificuldades com reunião, uma dificuldade com cliente, e o inglês dessa pessoa é ótimo, mas ela não sabe se comportar. E não é que ela não sabe se comportar porque ela não tem etiqueta, não é isso, mas ela não tá atenta a outros tipos de sinais, às vezes, que não tem nada a ver com o idioma. Então, se aquela pessoa com quem ela está se comunicando, ela é mais literal ou menos, se ela falar nas entrelinhas ou não, se ela está usando linguagem corporal. Então, tudo isso faz parte dessa visão multicultural
que tem que fazer parte do idioma, e um profissional de relações internacionais e direito internacional tem mais do que a obrigação de estar atento a esse tipo de detalhe. Eu acho que mais do que qualquer outro. Mas além disso, em falando de outros tipos de dificuldades, né, que a gente não pode se sentir sozinho, além dessa parte cultural, existem, eu acho que alguns pontos linguísticos do português e do português brasileiro, que às vezes acabam criando alguns tipos de dificuldades. Então, por exemplo, nós, enquanto falantes de português brasileiro, a gente consegue entender muito nas entrelinhas, a gente consegue usar meias palavras, e isso a gente não consegue fazer de forma tão objetiva no inglês. Então, acho que esse é um ponto de dificuldade. Às vezes as pessoas não conseguem se fazer entender, porque elas estão tentando transpor essa cultura do português brasileiro para o idioma inglês. Então, essa é uma dificuldade. Existem algumas coisas simples em relação a ordens de palavras, estruturas gramaticais, uso de vozes. Então, no português jurídico, a gente tende a usar bastante a voz passiva, que também é usada bastante no inglês, mas que às vezes é transposta de uma forma errônea ou não tão precisa. Isso acaba criando dificuldade de comunicação também. Vocabulário é uma questão que, dependendo da área, às vezes acaba tendo algumas palavrinhas ali que são clássicas, então são alguns erros clássicos que os alunos costumam cometer, de inadequações terminológicas. Então, eu dividiria nessas duas características, assim, essa necessidade de se adaptar culturalmente e saber que às vezes a sua dificuldade não é linguística, e por outro lado, não deixar de lado a busca por essa acurácia e essa compreensão de que o inglês ele não pode ser estruturado da mesma forma que o português. Então, acho que essa é a maior dificuldade. E essa dificuldade que aponta me lembra muito quando eu fui fazer o curso de AIA e conversava com um professor e ele falou que estava avaliando um artigo, não era um artigo da minha autoria, era um artigo escrito por um autor brasileiro e ele comentou, ele falou, tá em inglês, mas tá em inglês brasileiro. Então, embora Hum. as palavras estivessem em inglês, elas não ofereciam ali uma fluidez de leitura, e o desenvolvimento da língua ele é um desenvolvimento dinâmico, né? Até mesmo quando a gente pensa no jurídico, o português jurídico é um campo de domínio que muitas pessoas que dominam perfeitamente o português em outros campos não dominam. A língua é um aprendizado ativo, né? Acho que algo importante da gente sempre considerar que o domínio de uma língua, esse domínio aqui que a gente fala, não é a capacidade de conhecer toda e qualquer palavra, porque eu acredito que, com exceção de quem escreveu o dicionário e ainda correndo o risco do dicionário se desatualizar muito rápido, ninguém conhece ali o conjunto de palavras de um idioma. Você conseguir conhecê-lo o suficiente para apontar suas dúvidas, apontar aquilo que não conhece, ser capaz de descrever, né? Isso fica muito claro, Eloá, no seu diálogo aqui com a gente, que esse ensino e essa compreensão do inglês jurídico, eles vão além da gramática, do vocabulário comum. E a gente falou aí do conhecimento da cultura como uma técnica, mas tem algum outro método que você recomenda para desenvolver a habilidade de leitura e interpretação de textos jurídicos e relacionados a relações internacionais em inglês, uma aproximação que eu percebo também ali no convívio e com o ambiente internacionalizado, é que muitas vezes algumas entrelinhas, algumas ironias, elas são mais difíceis de ser percebidas ali num texto, e quando a gente pensa em os principais veículos de comunicação sobre direito e relações internacionais, The Economist mesmo, ela é cheia de ironias e alguns aspectos que é difícil, talvez ironia não seja a palavra exata, mas de alguma margem de expressões que elas dependem de um sentido maior. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre isso. Quais são as técnicas, as habilidades aí que a gente deve trabalhar para impulsionar essa interpretação e aí também essa escrita, para a gente conseguir comunicar nossa ciência, quem nos ouve conseguir comunicar aquilo que ela produz, além das nossas fronteiras do nosso idioma. Perfeito. E fazendo um adendo ao que você comentou e uma relação com a pergunta anterior, essas são dificuldades que não só os falantes de português
enfrentam. Então, eu já tive alunos franceses, por exemplo, que tinham um outro set de dificuldades muito parecidos com os nossos, mas que relacionados ao idioma francês e à estrutura do francês. Então, a gente também não precisa se sentir sozinho ou achar que só a gente tem esse tipo de problema, porque cada falante de cada língua específica vai ter o seu grupo de dificuldades, assim como já tive colegas chineses também que tinham as suas próprias dificuldades. Então, eu acho que é importante a gente ver que cada um, nós estamos em barcos diferentes, mas navegando os mesmos mares. Puxar um pouco pro nosso especialista aqui em direito do mar. Mas voltando à sua pergunta, em termos de técnicas e métodos, eu começaria com um ponto de vista, em primeiro lugar. Então, um ponto de vista amplo, apto e aberto a buscar diferentes fontes. Então, você citou um excelente exemplo, que é a The Economist, que tem um estilo muito peculiar de escrita. De vocabulário. Eu mesma eu pego um texto da Economist para ler e eu entendo 100% na primeira lida. Então, eu acho que já a partir desse ponto de vista, que você está vendo algo que está fora da sua zona de conforto, às vezes que você vai precisar pegar um dicionário, que você vai precisar entender algo que não venha de forma óbvia, quase que essa humildade acadêmica é muito importante para a gente aprender. Porque se a gente começa a ver coisas já a partir do princípio que a gente sabe tudo, que a gente vai entender, a gente não se abre para aprender coisas novas. Então, a The Economist é um excelente exemplo. Tem uma outra newsletter que eu leio bastante, que eu gosto, que se chama Morning Brew. E se você não tem um senso de humor apurado, você não entende, porque eles estão fazendo, às vezes, piadas ali muito sutis, mas que requerem que você tenha um background cultural para entender. Então, a gente volta aqui no ponto da cultura. Então, além da gente ler muito os materiais que estão escritos em inglês e nos expor a esse tipo de estímulo, então eu vou ler uma The Economist ao mesmo tempo que eu vou ler um livro, eu vou ler uma resolução da ONU e eu vou partir do princípio que essas coisas têm estilos diferentes. Se eu não tiver o conhecimento da matéria que está por trás desses textos, vai ser mais difícil entender. Então, voltando à questão que às vezes não é uma questão só puramente linguística. Eu já tive algumas experiências com alunos, com profissionais, e às vezes não tinham até subsídios. Então, é mais difícil, por exemplo, ensinar inglês jurídico para um aluno de segundo ano do que para um aluno de quinto ano, porque o aluno de segundo ano ainda não aprendeu certas coisas e tá tudo bem, assim, não chegou naquele ponto, mas não adianta eu ensinar para esse aluno como traduzir uma coisa de direito processual, por exemplo, super complexa, se ele não aprendeu isso em português. Então, eu acho que se cercar de conhecimento técnico vai te ajudar no conhecimento linguístico. Então, buscar ter essa visão ampla de que você está ali aprendendo não só a língua, mas aprendendo matérias por meio da língua, usar a língua ali como um instrumento de aprendizado das matérias de direito. Então, você está aprendendo direito internacional por meio do inglês, você está aprendendo inglês por meio do direito internacional. Então, são coisas que andam juntas. E se abrir a diferentes estilos de publicações, de textos, de materiais. Não ficar, às vezes, só no jurídico. Então, né, lê um livro de ficção, lê um livro de fantasia. Tenta comparar o estilo de vocabulário, de palavras, de estruturas. São coisas que vão sempre agregando. Então, isso eu acho que tem que fazer parte da vida. Não é necessariamente uma técnica, não é necessariamente um método, mas é uma boa prática. E em termos de técnica mesmo, o método, especialmente em se tratando de leitura, existem 2 tipos de leitura que a gente pode fazer para estudar. Então, você tem que, enquanto aluno, enquanto estudante, decidir para que é que você está estudando naquele momento. Então, quando eu pego um texto
e eu quero praticar simplesmente a minha habilidade de leitura, eu não preciso me preocupar tanto com vocabulário. Eu quero me preocupar em entender a ideia por trás daquele texto, o estilo, a fluidez, a informação que está ali. Por outro lado, se eu quiser fazer um exercício de vocabulário, aí eu posso pegar com mais calma, parar, olhar as palavras, consultar as palavras no dicionário, fazer um glossário, buscar traduções. Então, são habilidades diferentes que se complementam. Uma não é melhor do que a outra, mas eu sempre recomendo aos meus alunos pensar nessas duas coisas numa atividade de leitura. Faça a sua escolha. Aí eu quero desenvolver a leitura, eu vou desenvolver uma leitura mais fluida. Eu quero desenvolver vocabulário, eu vou levar mais tempo, talvez eu vá ler menos, eu vou ler menos páginas, menos palavras, mas eu vou prestar mais atenção ali em cada palavra individualmente, em vez do todo do texto. Então, acho que essas duas abordagens, combinadas com essa amplitude mental, são recomendações que eu sigo para mim e que eu recomendaria. Estava te escutando e pensando aqui quanto tomara que as pessoas tenham uma escuta ativa a tudo isso que você está dizendo, porque ele serve até para o português. Vamos pensar assim, muitas vezes orientando o trabalho de conclusão de curso, orientando dissertação de mestrado, participando de banca de doutorado. O que você observa às vezes, a pessoa sabe o português, claro que sabe, né? Entrou na faculdade, né? Ninguém coloca em xeque aí o conhecimento do português. Mas o que coloca a pessoa é repertório, e o repertório ele vem através de outros conhecimentos, né? Que é o conhecimento cultural, é o conhecimento literário. Então, muitas vezes eu falava, sobretudo para alunos de graduação, né? Eu dizia assim, olha, para você escrever, para você tirar aquela síndrome da folha em branco, né? Que todo mundo tem quando está fazendo, tem que fazer um TCC, um artigo, ou seja lá o que for, vai ler uma literatura, vai ler uma poesia, porque é esse repertório que te ajuda à compreensão da situação. Porque é isso, né? Se você pensar no idioma, o que vai te dar mais repertório é se você conhecer outras coisas para além. Aí eu volto aí à minha referência, porque eu vou me autorreferenciar aqui para não usar exemplo de ninguém, que quando eu achei que eu tivesse aprendido bem espanhol, eu fui aprender os clássicos, né? Eu fui ler os clássicos para aumentar o repertório na hora do comunicar, porque o idioma ele tem uma função de comunicação, e se a gente não consegue essa função da comunicação, por mais purista que sejamos no momento de escrever, de falar, se a gente não alcançar a pessoa que a gente quer comunicar, o coletivo, não adianta nada, e é o repertório que, de alguma forma, ele permite que a gente faça isso, né? Que a gente transforme o conhecimento em algo e que também nos ajuda a conhecer esse outro algo, né? Eu estou dizendo isso porque como uma pergunta, assim, desde da sua percepção desse lugar de ensinar inglês jurídico, né? Para várias pessoas que estão militando nessa área, como que você acha que o conhecimento do inglês jurídico pode contribuir para o conhecimento das relações internacionais, do direito, do próprio direito comparado? Porque uma coisa é você falar para uma pessoa que não tem repertório nenhum, é usar o direito comparado como metodologia, e outra coisa é você explicar para alguém que tem repertório, porque ela vai entender o que é o direito comparado. E o direito comparado é muito bom para explicar isso, porque eu falo para as pessoas, para os alunos assim, olha, quando você não tem sistematização e nem método para comparar, você não pode comparar coisas aleatórias, né? Eu me lembro que uma vez eu estava andando nas ruas de Salamanca, que foi um dos lugares da Espanha que eu morei em outro tempo, e alguém me perguntou assim, eu ficava absolutamente apaixonada por andar todos os dias no museu a céu aberto. Aí alguém disse assim para mim, mas você acha mais bonito o quê? Salamanca ou Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro tem uma beleza natural tão exuberante que faz a gente perder o fôlego, né? Eu perdi o fôlego andando nas ruas de Salamanca pela historicidade que exalavam as paredes da cidade, e quando eu compro o Rio de Janeiro, eu perco o fôlego com aquela exuberância toda que eu vejo, que parece que é inebriante, né? De tão exuberante que é a paisagem. E eu diz assim, não dá para comparar, não dá, porque metodologicamente não há ponto que permita uma comparação, porque para eu comparar e para eu fazer direito comparado, eu preciso ter método e uma lógica própria para isso. Então, como você acha no seu lugar de professora de inglês jurídico, você acha que
o aprender o inglês jurídico pode melhorar para o profissional do direito, sobretudo do direito internacional, a ele compreender os sistemas internacionais, o direito comparado, esta convivência no mundo globalizado. Ótimo. Eu adoro essa pergunta porque eu acho que ela entra quase que como costura tudo que a gente falou até agora, inclusive em termos de cultura. Porque se a gente for pensar no inglês jurídico, naturalmente, se a gente colocar no Google agora, inglês jurídico, curso de inglês jurídico, os materiais que vão aparecer pra gente vão ser naturalmente materiais do Reino Unido ou dos Estados e dentro do Reino Unido, especificamente a Inglaterra, poucos materiais vão trazer, enfim, temas de Escócia, Irlanda, geralmente eles estão concentrados ali na Inglaterra ou Estados Unidos. Então, muitos cursos de inglês jurídico, eles vão se concentrar, às vezes, em explicar o sistema jurídico estadunidense, ou eles vão explicar o sistema jurídico britânico. E aí a gente fica ali tentando fazer alguns paralelos para explicar o nosso próprio sistema jurídico brasileiro. Geralmente esse é o primeiro contato que tem com o inglês jurídico. E por muitos anos essa foi inclusive, fazendo aqui um meia-culpa, eu acho que no começo da minha carreira, eu acho que essa era uma visão até que eu tinha mesmo. Então, nossa, vamos estudar o sistema jurídico americano e é suficiente. Não, é uma visão muito limitada do que o inglês jurídico pode ser. Então, hoje eu já vejo o inglês jurídico como uma ponte instrumental, para que a gente consiga entender o direito comparado. Então, primeiro partindo do ponto de vista mais assim de escritório, do dia a dia, às vezes a gente vai ter um cliente americano, às vezes a gente vai ter um cliente britânico, mas dependendo do seu cenário profissional, isso vai ser na maioria das vezes. Você vai ter muito mais interações com clientes da Europa, da Ásia, da África, da América Latina, em que você tem que usar o inglês como instrumento para explicar o nosso sistema jurídico para uma pessoa que está vindo de um outro sistema jurídico diferente do nosso. Então, a gente cria ali uma ponte com termos, palavras e construções que a gente está pegando emprestado de sistemas da common law, tradicionalmente Estados Unidos e Inglaterra, às vezes para fazer a ponte entre dois sistemas de civil law. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não vire uma grande salada metodológica, sem nenhum critério. Então, o inglês jurídico, ele pode ser muito bom para a gente criar essas pontes, mas a gente precisa criar essas pontes com boas estruturas. Então, sabendo com consciência o que a gente está pegando emprestado e de onde. E aqui eu acho que é um ponto que é importante a gente começar a ver o inglês jurídico como língua franca, que para mim, eu confesso que eu ainda não cheguei assim num ponto acadêmico em que eu cheguei a uma conclusão final se eu gosto de ver o inglês como língua franca ou não. Porque muitas vezes o inglês visto como língua franca, ele aceita certas tolerâncias em termos de utilização de vocabulário ou de gramática. Existe um apego menor, um preciosismo terminológico menor, desde que aquela comunicação esteja funcionando. E quando a gente fala de documentos jurídicos, de temas jurídicos, a gente não pode ser tão tolerante porque a gente pode levar a um grande problema terminológico, a um grande problema jurídico. Então, por esse ponto, eu não gosto tanto da visão do inglês como língua franca. Por outro lado, eu gosto muito dessa visão porque ela nos desvincula de culturas determinadas, Estados Unidos e Inglaterra, que são as mais tradicionais, e criam essa possibilidade de utilizar o inglês como instrumento para que a gente possa fazer essas comparações e usar ele como de fato essa língua franca para a gente usar o direito comparado como método. Então, são essas duas faces da mesma moeda e a gente tem que ter muito cuidado
na hora de usar para que haja um critério científico e uma comunicação assertiva na hora da gente usar esse instrumento. E isso me chama muito a atenção, Eloá, quando a gente pensa nessa assertividade, nessa capacidade de comunicar de maneira efetiva aquilo que tem que ser comunicado, né? A gente discutiu bastante aqui a interpretação, o conhecimento do inglês jurídico até agora como um instrumento para a gente acessar essa cultura que é produzida, esse texto jurídico que é produzido além da nossa língua. Mas o inglês jurídico também é uma forma da gente externalizar, né? Não internalizar, externalizar a produção do nosso conteúdo jurídico, a produção do nosso conteúdo sobre relações internacionais. Também é uma forma da gente se comunicar. E é importante aqui a gente estabelecer, para quem nos escuta, que deve estar até de algum modo curioso, que dentro do nosso propósito a gente defende tanto o latino-americanismo, a importância da compreensão, mas por que discutir o inglês dentro desse contexto, né? É importante a gente compreender que a defesa daquilo que é nosso, a defesa de uma perspectiva latino-americana do direito internacional, a perspectiva de um direito internacional que ele não é eurocentrado, ele também depende da comunicação dessas perspectivas. É importante que a gente comunique, que a gente seja ouvido. Enquanto algumas estruturas a gente tem que trabalhar para modificá-las, a gente não pode recusar a existência delas enquanto a gente trabalha para essa modificação. E hoje o inglês se demonstra aí como a principal língua para comunicação científica. Se eu quero hoje levar a importância de pensar o direito internacional na América Latina considerando o conhecimento tradicional, é muito mais fácil eu comunicar isso para quem recusa essa forma em inglês do que talvez em português. A gente tem que, não seria ceder a formas, a gente tem que usar as estratégias que nos são disponíveis. E quando a gente pensa nesse processo de escrita, para quem está começando a produzir, a escrever em inglês, e não vamos nem pensar logo numa tese, numa dissertação, mas um texto mais curto. O que a sua experiência nos traz? É adequado fazer em português e traduzir para o inglês? É interessante eu já me esforçar para começar isso dentro do inglês? E eu queria também tratar que talvez seja o ponto mais sensível, e quem ouviu o nosso episódio da semana passada, ouviu o professor Fabrício Polido falando sobre inteligência artificial, muita gente usa e confia no tradutor, no ChatGPT, como se isso não fosse passível de erro. E aqui o que você trouxe para a gente dessa importância da cultura já mostra, né? O ChatGPT ele não é um ser cultural, ele não faz parte dessas percepções de cultura. Mas qual é a medida que, para quem ainda está evoluindo na língua, eu posso utilizar esses instrumentos? Como eu consigo aproveitar desses instrumentos que estão disponíveis online para aquele que nos ouve, para aquela que nos ouve, para conseguir aprimorar essa escrita, mas sem confiar nesse instrumento? E algo que me preocupou muito recentemente, e eu ouvi aqui também dividindo uma experiência pessoal. Eu estou fazendo um período numa universidade no exterior e conversava com uma colega, também o inglês não é a língua mãe dela, e ela falou: nossa, tudo isso que a gente passa, quando a gente teve que apresentar certificado, tudo, daqui a uns anos não vai ter mais, né? Porque a gente vai ter um tradutor que vai traduzir em tempo real o que a gente fala. E eu acho que poucas vezes eu acreditei tão pouco em alguma coisa. Eu acho que eu tô mais propenso a acreditar que eu venho por cá de carro voando da próxima vez, um carro voador, do que a gente vai permitir isso, porque me parece muito distante uma inteligência artificial que seja capaz de trazer a emoção, a entonação, a expressão, porque o falar, principalmente a comunicação visual, a comunicação presencial, ela é muito visual. Ela encarrega ali uma série de contextos. Então eu trouxe aqui uma pergunta que eu misturei bastante coisa, tanto da técnica da escrita, mas também queria ouvir de você como você pensa essa relação da inteligência artificial, desses softwares que a gente tem, desses programas, com o aprendizado. Eles são um mecanismo de aprendizado, ou eles estão deixando o aluno, a aluna do inglês jurídico menos ativo e mais passivo nesse processo de aprendizado, achando que o ChatGPT vai resolver tudo? Perfeito. Então eu vou dar uma resposta bem de advogada que depende, que depende, tudo depende. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, é melhor a gente escrever direto em inglês ou escrever primeiro em português e depois traduzir? Depende. Depende do quanto você já está confortável
em começar a escrever em inglês e o quanto você não está. Eu acho que isso não pode ser um obstáculo, por exemplo, a pessoa tentar. Então, se ela ainda não está confortável o suficiente para começar escrevendo direto em inglês, por que não utilizar desses subsídios para começar? Então, começando escrevendo em português e tentando traduzir depois. Então, se a pessoa está um pouco mais avançada e ela vai conseguir colocar as ideias dela no papel já direto em inglês, costuma se soar um pouco mais natural. A gente consegue ser um pouco mais fiel ao que a gente está pensando quando a gente escreve direto em inglês. Pelo menos na minha experiência tem sido assim. Mas eu acho que não precisa ser uma regra absoluta. Então, acho que ter essa liberdade de fazer também o que vai nos deixar mais confortável é o que importa para que a gente não se limite pela língua, voltando à primeira pergunta que a gente falou de segurança, para que a gente tenha a segurança de colocar aí nossas ideias no mundo, escrever um texto, participar de um congresso, publicar um artigo. Então, trazer um pouco dessa segurança é importante. Eu acho que pode dar muitas oportunidades para os acadêmicos, para os estudantes, para os alunos colocarem as ideias deles no mundo, aí, independente de por onde eles comecem. Dito isso, existe um provérbio italiano que é bem curtinho, que é tradutore traditore, que é o tradutor traidor. Então, existe ali uma similaridade muito grande das duas palavras, porque a tradução, ela pode ser muito boa, mas ela também pode ser muito capciosa. E aí, isso vale já para o uso das plataformas de tradução, de inteligência artificial, de ChatGPT, que são muito boas, mas, assim, se eu pudesse centralizar um único conselho para o uso delas, a gente não pode ter preguiça de pensar. Então, eu adoro usar, eu uso muito, inclusive tenho usado para muitas coisas que automatizaram o meu trabalho, de produção de exercício para aula, por exemplo, de materiais escritos, que são muito boas e de fato podem agilizar o nosso trabalho de uma forma muito eficaz, podem ajudar muito aquela pessoa que ainda não está confortável com a língua ou não está confortável com a sua tradução a fazer uma produção escrita um pouco mais avançada, mas a gente não pode ter preguiça de checar tudo 2 vezes, pelo menos não nesse estágio que a gente está na tecnologia. Pode ser que daqui 3 meses isso já fique desatualizado. Mas o estágio que a gente está hoje, se você já fala inglês, você usou ali só para agilizar o seu trabalho de tradução, se você já tem um nível confortável, você tem a obrigação de checar, com o conhecimento que você já tem, se aquilo está de fato dando a impressão que você quer ou passando a mensagem que você quer com o nível de precisão que você pretende. Se, por outro lado, você é uma pessoa que ainda não opera a língua com tanta segurança e você está usando isso como um recurso de tradução, de construção do texto, a minha recomendação é buscar outras fontes, entre elas o dicionário, que a gente falou no começo no começo da nossa conversa hoje, buscar livros, buscar artigos, buscar as fontes originárias. Então, se eu estou citando um certo conceito, um certo tema, buscar materiais que tenham sido originalmente escritos em inglês para comparar com o que aquilo produziu. Então, buscar outras fontes de subsídio para conferir aquilo que foi produzido. Então, são excelentes recursos, desde que a gente não tenha preguiça de checar o que foi feito. E na prática, particularmente, às vezes eu prefiro eu mesma escrever porque eu tenho domínio total do que está sendo produzido. Para mim, eu pessoalmente, eu prefiro fazer do que conferir. Então eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, mas se eu puder dar uma regra é não ter preguiça tanto de fazer como de checar.
pelo menos no estágio que a gente está hoje. Excelentes dicas, né? Eu acho que essa, inclusive, é necessária, né? Não dá para confiar a ciência cega na inteligência artificial, porque a gente sabe que ela fala qualquer coisa quando ela não sabe o que falar, né? Ou reproduzindo algumas pessoas que também falam qualquer coisa quando não sabem o que falar. Isso pode te colocar numa situação muito constrangedora. Eloá, foi muito bacana esse nosso bate-papo. Eu acho que ele foi muito esclarecedor. Acho que fez com que as pessoas entendessem a importância de olhar para o inglês jurídico, não só como uma ferramenta como uma faca que a gente pega para cortar um pão ou alguma coisa, mas sim como algo, como uma ferramenta, sim, mas como uma ferramenta que também vai te abrir portas, abrir caminho, ele vai ajudar você a aumentar o seu repertório em termos de abertura cultural para outras possibilidades, né? Aqui na escola, né, a gente tem um bordão, né, que a gente diz assim que a escola é de propósito e com propósito, e sobretudo no que significa filosoficamente ser de propósito, né? Porque quando a gente é de propósito, a gente de alguma forma tira todo mundo da sua zona de conforto, né? Porque não é fácil estar de propósito no mundo, porque requer mais a atuação, você ser ativo do que você ser passivo. E desde essa perspectiva, para você, o que seria para o estudante que vai aí buscar a ferramenta do inglês jurídico, por exemplo, com você, o que você diria como reflexão de como ele deve encarar esse processo de conhecimento de propósito e com propósito, para não só para ele pegar aquilo como um objeto que ele pega quando usa e guarda, e sim com uma lente que pode amplificar toda a sua realidade, né? Eu sou suspeita porque eu respiro inglês jurídico, eu sou apaixonada, assim, pra mim não foi eu sempre falo, pra mim isso não é uma coisa que eu faço nas minhas horas vagas, eu vivo isso, eu sou apaixonada pelo inglês jurídico, porque eu vejo o inglês jurídico como uma ciência e só. Então eu vejo nele o meu propósito, então acho que eu vou ter aqui uma visão enviesada em tudo que eu falar, mas, eu gostaria de poder trazer um pouco disso para quem vai utilizar, vai entrar nesse mundo ou para quem já tá, passar a ver o inglês jurídico com outros olhos. Então, também, né, nem todo mundo vai ser professor de inglês jurídico, mas não ver o inglês jurídico também como um bico ou como uma coisinha ali que você precisa saber no seu dia a dia, como uma habilidade lateral, mas como com um propósito ali de fato criar pontes, abrir portas, quase que como um óculos, né. É um óculos que você coloca que você pode olhar as coisas com mais clareza, com mais percepção. Então, se a gente está falando de organizações internacionais, a gente vê um uso de língua diferente que a gente vê em legislação nacional. Então, começar a ter essas diferentes percepções de estilo, de linguagem, para quem está estudando direito internacional, relações internacionais, são pessoas que a gente já é, de certa forma, enviesado, apaixonado por diplomacia, por multiculturalismo, por conexões. Então, eu veria o inglês jurídico como um óculos, não só como uma ponte, mas como um óculos que permite a gente ver isso e permite aprofundar isso. Então, assim, eu vejo o quanto de amigos eu fiz, porque eu me comuniquei bem, ou de textos legais, de textos bacanas que eu li, porque eu pude ter o privilégio de ter acesso àqueles textos e entender. Como você, relatou, poder andar ali por Salamanca e se deslumbrar com uma cidade bonita, é a gente também poder se deslumbrar com um texto bem escrito ou com a possibilidade de produzir um texto bem escrito que vai chegar a tantas pessoas, porque a gente está fazendo ele bem, a gente está escrevendo bem, a gente está se comunicando bem. Então, eu acho que essa visão de propósito é uma coisa que o inglês jurídico bem visto, bem construído pode dar.
Perfeito, eu adorei aí a resposta, e é exatamente isso que a gente busca, uma resposta que venha do propósito individual, uma resposta que venha aí com inspiração, e tenho certeza, Eloá, que inspirou muito aqueles e aquelas que nos ouvem, que saem aqui inspirados e mais curiosos e mais atentos à importância do inglês jurídico aí como uma ferramenta importante para o desenvolvimento de carreiras no direito e nas relações internacionais. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer falar de coisas que eu amo tanto, com pessoas tão queridas. Muito bom. E para você que nos ouve, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, para quem está nos ouvindo pelo YouTube, para você que nos ouve pelo Spotify, também não deixe de seguir nosso podcast. A cada 15 dias a gente tem uma conversa de propósito e com propósito com grandes profissionais do direito e das relações internacionais.